Existem três casos de distância entre dois pontos. O primeiro caso é quando o segmento está paralelo ao eixo x. Aqui nós temos o segmento de reta PQ. E aí eu quero calcular a distância entre esses pontos P e Q. Graficamente, é extremamente simples de fazer nesse primeiro caso. É só eu analisar quantos pedaços, quantas unidades eu tenho de P até aqui. Então, teremos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A distância de P até Q, ou melhor ainda, o tamanho do segmento PQ é 5, ele tem 5 unidades. Isso fica muito fácil quando a gente tem o gráfico construído, que nesse caso é super simples. Cuidado para não contar quantos tracinhos tem, tá? Porque não são quantos tracinhos, são quantas unidades. Eu tenho desse tracinho até esse, eu tenho uma unidade. Desse até esse, eu tenho outra unidade. Então, eu tenho 5 pedaços de P até Q, eu tenho 5 unidades. Até porque, se eu for calcular a distância de menos 2 a 3, vai dar 5. Nesse caso, as coordenadas de P são menos 2, 4 e de Q, 3, 4. Nós observamos que a ordenada desses dois pontos é a mesma, é o 4. Exatamente por isso que o segmento está paralelo ao eixo X, porque esses dois pontos que formam o segmento têm a mesma ordenada. Então, mesmo não tendo gráfico, se as ordenadas forem iguais, isso significa que esse ponto e esse ponto, eles estão formando um segmento de reta paralelo ao eixo X. E eu posso calcular a distância analisando a distância do menos 2 a 3. Né? Eu não consigo fazer isso de cabeça, eu posso traçar um gráfico e ver construído, né, que são 5 unidades. Eu represento assim, a distância de P até Q igual a 5, sempre com esse D minúsculo e o P e o Q maiúsculos um pouquinho abaixo. A distância entre os pontos P e Q é de 5 unidades. Como a gente não tem uma unidade de medida específica, a gente fala que é apenas 5 unidades ou 5. O segundo caso é quando eu tenho um segmento paralelo ao eixo Y. Então, eu tenho os pontos R e S, que são pontos que formam um segmento RS paralelo ao eixo Y. Se eu observar, eu vou ver que agora a abscissa dos dois pontos é a mesma. R e S, eles têm abscissa em comum. Então, toda vez que eu ver que a abscissa dos dois é a mesma, eu já sei que é um segmento de reta paralela ao eixo Y, e basta eu fazer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro caso, que é contar quantas unidades tem de R até S, né? Uma unidade, 2, 3, 4. Na verdade, isso é a distância entre menos 2 até 2. Se eu reparar, ó, de menos 2 até 0 eu tenho 2 unidades, e depois de 0 até 2 eu tenho mais 2 unidades. Por isso que de menos 2 até 2 eu tenho 4 unidades. Então, não é simplesmente pegar o menos 2 e o 2 ou somar ou diminuir. É analisar a distância entre essas ordenadas. Então, a distância do ponto R até o ponto S é 4, né? Ou posso dizer ainda que o tamanho do segmento RS é de 4 unidades. Novamente, vou chamar atenção, cuidado, que não é contar quantos tracinhos eu tenho de R até S, quantas unidades. De R aqui, do ponto até aqui, eu tenho uma unidade, mais uma, 2, 3, 4. Então, eu tenho quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Muito cuidado, porque a gente às vezes confunde isso. O caso é quando os pontos formam um segmento de reta inclinado. Eu não tenho eles nem paralelo ao eixo X, nem paralelo ao eixo Y, então não tenho condições de contar unidades. O que eu posso fazer? Eu posso usar esses segmentos que formam um triângulo e aplicar nele o teorema de Pitágoras, porque a gente percebe que forma um triângulo retângulo. Bom, o teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. A hipotenusa desse triângulo é a distância de AB que nós estamos aqui querendo calcular. Por isso que eu coloquei distância de AB ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, os dois catetos, 3 e 2 ao quadrado. Resolvendo, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, eu vou ter 9 mais 4, 13, raiz quadrada de 13, que dá aproximadamente 3,6. Então, a distância do ponto A até o ponto B é aproximadamente 3,6. Não é um hábito quando a gente faz um cálculo e resulta numa raiz não exata, resolvê-la, né?
Normalmente, o padrão é deixar como raiz de 13. Só coloquei o 3,6 para vocês terem a noção de que tamanho fica, né? Proporcionalmente falando em relação aos catetos 2 e 3. A hipotenusa vai ter 3 e um pouco mais de 3. Dá para ver que ela é um pouquinho maior do que esse cateto 3. Mas, normalmente, o padrão é deixar a raiz de 13 no resultado, ok? Com esse raciocínio, nós podemos chegar a uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos, independente da posição que eles tiverem. Eu vou voltar ao exemplo do caso anterior para a gente usar aquele raciocínio. O exemplo que nós tínhamos eram os pontos A e B de coordenadas 2, 3, 5, 1, e nós aplicamos neles, nesse triângulo que foi formado, o Teorema de Pitágoras. Bom, de onde saiu esse 3 do Teorema de Pitágoras? O 3 foi a distância de 2 a 5. 2 e 5 são as abscissas do ponto A e do B. Né? Então, como que se calcula a distância entre dois números, a diferença entre dois números? Só diminuir. Se eu fizer 5 menos 2, dá 3. Então, esse 3 saiu do 5 menos 2. Assim como esse 2 aqui, essa medida 2, era a distância de 1 até 3. É só fazer a distância, a diferença de 3 menos 1, que vai dar 2. Por isso que eu fiz o seguinte, no lugar do 3, eu coloquei o 5 menos 2, e no lugar do 2 eu coloquei o 3 menos 1, que foi de onde nós tiramos esse 3 e esse 2. Né? O 5 e o 2 são as abscissas dos pontos, e o 3 e o 1 são as ordenadas dos pontos. Eu estou querendo saber a distância entre as abscissas e a distância entre as ordenadas. Essa ordem, qual a abscissa está primeiro, qual está depois, não vai fazer diferença, depois a gente vai ver por quê. Colocando em padrão de fórmula, a única coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, ao invés de colocar 5 e 2, que eram as abscissas dos pontos A e B, eu chamei isso de x de B e x de A. E, ao invés de colocar 3 e 1, que eram as ordenadas dos pontos A e B, eu coloquei y de B, y de A. Né? O que nós temos que saber é que esses dois valores aqui são as abscissas dos dois pontos. E esses dois valores são as ordenadas desses dois pontos. Passo a raiz, porque nós temos uma potência que passa a raiz para o segundo membro, e nós chegamos a essa fórmula, que é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Eu vou voltar ao primeiro caso, aquele primeiro exemplo, e vou fazer aquele exemplo pela fórmula, para a gente ver que essa fórmula pode ser usada em qualquer situação. Os dois pontos que eu tinha, as coordenadas deles eram P, menos 2, 4 e Q, 3, 4. Colocando a fórmula, né? A distância entre os dois pontos, lembra que eu falei? O x aqui, esses dois valores aqui são os valores de x, tanto de um ponto como do outro, são as abscissas dos dois pontos. Eu tenho que diminuir essas duas abscissas, então eu tenho menos 2, menos 3. Esse menos aqui é porque o 2 é negativo. Esse menos é porque a gente diminui. Eu estou querendo saber a distância entre um e entre outro. Eu estou querendo saber qual a diferença entre esses dois números, por isso que a gente diminui. Então, cuidado com esses sinais. Agora que as ordenadas são 4 e 4 são iguais, né? Resolvendo, eu tenho menos 5 ao quadrado, e 4 menos 4 vai dar 0. Observe o seguinte, se eu trocar a ordem e colocar primeiro o 3 para depois o menos 2, isso vai dar 5 de todo jeito. E se eu colocar o 4 menos 4, vai dar também. Então, não se preocupem na ordem. Qual o ponto que vem primeiro? A distância entre dois pontos, independente da ordem, é a mesma. Então, não se preocupem com a ordem, quem vem primeiro, quem vem depois. O que a gente tem que se preocupar quando colocar na fórmula é que nesse primeiro parênteses aqui, são os valores de dx, das abscissas, e aqui das ordenadas, os valores de y. Terminando de resolver, menos 5 ao quadrado é 25. Se eu trocar a ordem, o que pode acontecer é esse menos 5 ficar positivo. Só que quando eu elevo ao quadrado, sendo positivo ou negativo, dá 25. Por isso que o resultado é o mesmo, né? Que vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5. Mostrando novamente o gráfico que eu tinha traçado antes, só para relembrar vocês que a distância era 5. Então, independente de ter gráfico ou não, com essa fórmula eu consigo calcular de qualquer um. É lógico que quando eu tenho primeiro caso e segundo caso, que são segmentos paralelos, ou ao eixo X ou ao eixo Y, se eu tiver o gráfico e só contar, é muito mais fácil. Então, dependendo da situação, você pode fazer o gráfico, a menos que o enunciado da questão seja
calcule a distância. Porque se eu pedir para calcular, você não pode dar o gráfico e ir lá e contar, né? Você tem que pegar a fórmula e usar para fazer o cálculo. Mostrando também no exemplo do segundo caso, o cálculo com a fórmula novamente, ó. De novo, a distância entre as abscissas 3 e 3, tá aqui, ó, 3 menos 3, e as ordenadas, menos 2, menos 2. Eu vou ter zero ao quadrado. Reparem que quando o segmento é paralelo ao eixo x ou ao y, eu vou ter zero em algum dos dois cálculos, né? Quando ele foi paralelo ao eixo x no primeiro caso, quando eu diminuí as ordenadas aqui, deu zero. E quando é paralelo ao eixo y no segundo caso, deu zero foi na abscissa, né? Mas um ou no outro vai dar zero quando ele não for inclinado. E aí, 4 ao quadrado, 16, com zero, raiz quadrada de 16 dá 4. Só para relembrar aquele gráfico, a gente lembra, né, que eram 4 unidades. Novamente, eu estou fazendo o gráfico para mostrar, mas se eu pedir para calcular a distância, tem que fazer o cálculo usando a fórmula. Eu tenho aqui mais um exemplo, distância dos pontos C e D. Fórmula, né, como eu falei, nesse primeiro parênteses vai ter diferença das duas abscissas, 3 menos menos 1, cuidado com os dois sinais, esse menos é porque está diminuindo, esse aqui é do 1 que é negativo, né? E aqui a diferença das duas ordenadas, menos 2, menos 4. Aí aqui ó, vai ficar mais, né? Menos com menos mais. 3 mais 1, 4 ao quadrado, e aqui menos 2 com menos 4 vai dar menos 6 ao quadrado, e 36 com 16. Se a ordem ficasse diferente, se eu tivesse colocado aqui o menos 1 primeiro e o 3 depois, o que ia acontecer? Esse 4 ia estar negativo. E aqui, se eu tivesse colocado o menos 4 primeiro e o menos depois, ia dar a mesma coisa. Só que na hora de elevar a potência ao quadrado, vai dar 16 e 36 do mesmo jeito, porque tanto faz a base ser negativa como positiva, se o expoente for 2, que é um número par, o resultado vai dar positivo. Então, o que pode acontecer se a gente inverter a ordem aqui, ó, das duas abscissas ou das duas ordenadas, é aqui na hora da potência algum resultado de base está negativo, mas na hora que você resolver a potência, vai ficar positivo de todo jeito e o cálculo vai ficar igual no resultado final. Bom, deu 52, né? 16 mais 36. Fatoramos 52 porque ele não é uma raiz exata. E aí ficou 2 raiz de 13, é a medida do segmento DC. Vou fazer o gráfico para vocês terem uma noção de como ele fica. Né? Ponto C de coordenada 3, menos 2. Ponto D de coordenada menos 1 e 4. Aqui eu visualizo facilmente, quando eu fecho o triângulo, que os catetos desse triângulo seriam 4 e 6. Aqui, ó, 4 ao quadrado e 6 ao quadrado, né? Apareceu um menos aqui porque eu estou trabalhando com coordenadas, e coordenada tem coordenada negativa no meio, né? Menos 2, menos 1, enfim. Então, vai aparecer base negativa, mas as distâncias, né, são as mesmas.